Passando aqui pra avisar que o vídeo só tá sendo assim no celular, porque o cabo do meu computador tá quebrado. E por enquanto os vídeos vão ser assim. Então curtam o vídeo aí, eu falando de BL. Eu já conheci esse mundo dos BLs há muito tempo, só que pra ser sincera, eu não me importava muito. Só que minha bendita cuja melhor amiga, Momo, ela começou a assistir ano passado e sempre vinha falar pra mim que era pra mim assistir, que era muito bom, que não sei o quê. E eu sempre falava, eu assisti, não vou não. Só que aí, eu no meu belíssimo TikTok, comecei a rolar meu feed normal, sempre vejo TikTok, e acabei me deparando com um BL chamado Happy End. Eu falei, ela tá querendo que eu veja BL, vou assistir BL. O que eu fiz foi assistir essa porra desse BL. O que aconteceu? Assisti o BL. E, gente, eu vou ser sincera com vocês. O final desse BL é literalmente no segundo, no fim. Porque, pelo amor de Deus, só acontece tragédia nesse BL. Depois desse fatídico BL, eu não assisti mais nenhum. E minha melhor amiga sempre falava, assiste não sei o que, é muito bom, não sei o que. Só que eu gostava de ouvir ela falando dos BL, não assistir os BL. Tanto que ela vivia falando de Bad Bunny, que é o BL favorito dela. Só que aí depois de um tempo, pra ser mais exata, em agosto, eu falei, cara, eu vivo falando pra ela que vou assistir e nunca assisto. Vou dar uma chance pros BL que ela gosta. E ela já tinha feito uma listinha pra mim, só que eu sempre perdia no WhatsApp. Porque ela me mandava pro WhatsApp ou ela escrevia pra mim num papel. Só que acabou que eu sempre perdia a lista. E eu pedi pra ela, mandei mensagem, ei guria, me manda aí a lista dos BL. E a bichinha sempre me mandava. E eu acabei pegando um aleatório que era Fish Potescai. Só que eu não botava muita esperança que eu ia terminar Fish Potescai, porque era sempre um ciclo. Eu começava um BL, não gostava do começo e parava de assistir e ia fazer outra coisa. E eu, inclusive, eu vou contar uma historinha pra vocês agora falando desse negócio de BL. Eu tava assistindo, eu não lembro, eu só lembro do nome em português do BL, mas eu vou botar aí o nome dele que é em inglês. Eu tava assistindo O Amor Está no Ar, na TV, e eu assisti um pouquinho. Aí falei pra minha melhor amiga, falei, eu tô assistindo tal BL. Aí ela, amiga, por favor, tira esse BL e não assiste na TV. E eu toda boba falei, vou assistir, não sei o quê. Só que depois eu parei porque eu me distraí e não assisti mais. Só que aí, eu como uma criatura... Só que depois, eu já viciada em BL, eu fui assistir esse BL. E eu agradeço muito ela ter me avisado, porque se eu tivesse assistido esse BL completo, eu teria me arrependido muito de ter assistido na TV, porque esse BL, gente, do primeiro episódio até o terceiro é de boa. Do quarto pra frente é só putaria, porque pelo amor de Deus, se eu tivesse assistido essa porra na TV, eu não estaria nem aqui pra contar a história. Mas, continuando na história de Fish Potescai, eu tava me forçando a ver, porque por causa, principalmente, da Momo. Porque ela já tinha me indicado tanto BL, mas tanto BL que eu não assisti, que eu acabei ficando com pena. Gente, eu assisti um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro, e eu amei ver BL. Tipo assim, depois de Fish Potescai, eu gostei muito do Pond e do Puin. E fui assistir Minty. E adorei muito o William e o Ash, que acabou sendo. Eu comecei a gostar do Pond, dos chips. E comecei a gostar dos chips do Pond e do Puin. E comecei a gostar muito. E comecei o Yari, só que o Yari eu comecei um pouquinho e não assisti, porque tava muito confuso pra mim. Mas em compensação, ter assistido Minty fez eu gostar do William e do Ash, que é um dos meus chips de conforto. Depois de ter assistido Fish Potescai, Minty, Bad Bunny, O Amor Tá No Ar e Love Sia, eu me apaixonei por outros dois casais que, na minha opinião, eu amo tanto quanto... Porque, pra vocês terem noção, o meu chip favorito, até no entanto, antes de eu conhecer esse chip que eu vou falar agora, era o William e o Ash. Depois que eu assisti O Amor Tá No Ar, eu fui assistir Love in Sia por causa deles, que é o Ford e o Peach. Gente, eu me apaixonei por eles.
Tipo, pra mim, é um dos melhores casais que tem, junto com o Pond e o Puin, o William e o Ash. E foi tudo maravilhoso. No total, os BLs que eu assisti foi 6 completos. Mas, pra contar na listinha, eu tenho 8. Porque eu não assisti o Yari. Eu só assisti até, eu acho que uns 5 minutos de Yari. E assisti até o terceiro episódio, meus 12%. Só que eu vou explicar o porquê que eu não gostei de Yari e de meus 12%. O Yari eu não gostei porque foi muito confuso. Eu não tava entendendo a história e eu preferi abandonar logo. Só que meus 12% é muito mais complicado. Porque meus 12%, tipo assim, eu não gostei do protagonista. Eu adoro o ator, só que pra mim ele tava muito forçado nesse BL. Pra mim, o Cake, que é o par romântico do protagonista, que eu não vou lembrar o nome. Pra mim, eu acho que ele, tipo assim, os dois forçam muito a barra um com o outro. E hoje em dia, o Cake, o que é o Santa, ele tá muito passiva. Eu não acho, mas a minha digníssima amiga acha. Então eu vou ficar calada. E também, pra mim, a história, ela enrola muito você. Então você, tipo assim, você assiste o terceiro. Quando você chega no terceiro episódio, você já tá querendo que acabe logo, porque é insuportável. Agora eu vou falar de 3 BLs exatamente que eu gostei. E vamos começar. Eu vou começar com um que eu gosto bastante, que é Fish Polter Sky, que conta a história do Pete, que basicamente era um nerdzinho, e do nada conversava com um moleque, e do nada começou a gostar de outro moleque, simplesmente porque o mano deu um guarda-chuva pra ele. Aí acontece todo um caralho a quatro, ele conhece o personagem do Pond, que eu não vou lembrar o nome agora, mas os dois acabam ficando juntos no final e eu acho muito lindo os dois terem ficado juntos no final. E eu gosto muito das piadas de Fish Potter Sky. Pra mim, eu nunca vou superar o Min o tempo todo falando Dean, 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 Dean. Pra mim, é o supremo do supremo. Tanto que eu e minha melhor amiga, a gente fica o tempo do nada, nos momentos aleatórios. A gente fica falando de uma pra outra. E na minha opinião, nada vai superar os Habib de Fish Potaskai. Pra mim, foi uma das melhores cenas que tiveram dos Habib. Eu não vou superar os Habib. Pra mim, tanto que minha melhor amiga tentou desenhar a gente de Habib e desistiu porque esqueceu do desenho. Mas isto a gente ignora, a gente passa pano. Agora o segundo BL que eu vou falar é de Kim Porsche. Eu amei assistir Kim Porsche. Foi outra experiência pra mim. Eu passei bastante raiva porque por causa de certos personagens que eu não vou citar o nome. Mas eu adorei muito a experiência de assistir Kim Porsche, simplesmente por causa dos protagonistas, por causa do protagonista, que é o Porsche, e o meu personagem preferido que eu adquiri, né, ao longo de assistir isso. Inclusive, eu terminei Kim Porsche literalmente ontem, por isso eu tô falando aqui pra vocês. Literalmente meu personagem favorito é o Vegas. Podem. Ah, mas ele fez isso, isso, isso. Eu passo o pano pro Vegas. Ele sofreu. Ah, mas ele não justifica. Pra mim, não justifica, mas eu gosto do Vegas, independente do que ele tenha feito. Na minha opinião, eu chorei pra porra. Quando eu pensei que o Vegas tinha morrido. Inclusive, vejam um áudio a seguir que eu mandei pra minha melhor amiga. Inclusive, eu mandei mensagem pra ela perguntando se ele ia morrer. Eu tava desesperada. Inclusive, tem um personagem que morreu que eu chorei pra porra, porque ele tinha morrido. Só que ele morreu antes de eu pensar, antes do final de Kim Porsche, porque no final de Kim Porsche a gente só descobre no final do final que o Vegas tá vivo, só que esse personagem morreu antes. E segue aí meu áudio descobrindo que vai acontecer mais desgraça nos outros episódios. Doido, você já tá me acabando com a morte do Big, que dirá com as outras desgraças que vai acontecer. Doido, eu tô no episódio 10, doido, doido, não, doido. E geralmente eu não choro com morte de personagem. É muito raro isso acontecer. Eu só choro quando é filme de animal. É muito raro me ver chorando por causa de personagem de série. Mas me pegou tanto a morte desse certo personagem que eu fiquei desesperada. Depois que esse personagem morreu, eu fiquei. O meu psicológico foi pra puta que pariu. Porque, tipo assim, eu fiquei tão desesperada que eu ficava apreensiva se os outros personagens que eu gosto iam morrer. Tanto que quando atiraram no Vegas,
eu fiquei com medo dele morrer. Tanto que eu tava falando pra minha melhor amiga: nossa, se ele morrer, se alguma coisa acontecer com ele, eu juro por Deus, eu vou na tua casa e te mato. Porque eu não posso descobrir que ele morre. E acabou que o Vegas não morreu. E eu fiquei mais tranquila. E agora eu vou falar pra vocês, se vocês for o Kim Porsche e esse BL o último BL que eu vou falar, se você for uma pessoa que não gosta de ver esse tipo de coisa, não veja, porque Kim Porsche e Love in Sia tem muito hot. E pra quem não gosta e quer ver coisa mais leve, eu aconselho a assistir outros BLs que envolvam coisas fofas, porque Kim Porsche e Love in Sia, que é o que eu vou falar agora, tem muito hot. Minha experiência assistindo Love Sia, eu só ia assistir, na verdade, quando eu fui colocar pra mim assistir, por causa dos hot, justamente porque. Só que aí eu me prendi na história, porque, tipo assim, Love Sia é aquele tipo de BL que se tirasse as cenas de hot, não ia fazer diferença nenhuma pro BL, porque é muito bom. Eu gostei da história, eu gostei do desenvolvimento dos personagens, tem sapatão, tem gay, tem drama, tem tudo que tem direito que vocês gostam. Quem gosta de drama, quem gosta de sapatão, quem gosta de gay, tem tudo nesse BL. Eu gostei, eu me identifiquei bastante, não vou mentir, com o Muti, porque ele é muito sem noção e eu, de certa forma, me descrevem como sem noção. E eu adoro personagens que são sem noção que nem eu. E quando o Muti ele foi embora pra ilha, voltou pra ilha, quem conhece a história do BL sabe, eu literalmente eu fiquei do lado do Muti, porque as ações do Han, que é o protagonista, também, porque os dois são protagonistas, pra mim, as ações do Han não justificou, porque já tava tudo resolvido e ele resolveu ficar daquele jeito, tipo, por nada. E, cara, o cara que você gosta fala que você ama e você resolve refazer um contrato pra falar que não pode falar eu te amo. Eu acho muito babaquinha da parte do Han. Só que a gente passa pano porque no final ele acaba indo morar na ilha junto com o Muti e os dois acabam ficando juntos, tanto que o Muti não, o Han, ele acaba comprando uma casa lá na ilha pros dois ficarem juntinhos e morarem. E foi um dos motivos que fez eu amar esse BL. Pra mim, tá na minha lista de favoritos. Agora eu vou falar pra vocês qual foi a reação da minha melhor amiga com um áudio da própria quando eu comecei a ver os BLs. Enfim, fiquem com o áudio a seguir. Eu lembro que no dia que tu começou a assistir Fish.sky, tipo assim, sem brincadeira nenhuma, eu fiquei com um bocão aberto, tipo. Aí depois eu fiquei pensando assim, mentira que ela tá realmente assistindo. A alegria que eu fiquei quando tu começou a assistir Fish.sky, e é melhor ainda, depois, quando tu começou a assistir BNT também. Eu sei que eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. O problema é que agora tu não tá assistindo nenhum dele mais que eu vi. Tá só assistindo essas bostinhas aí. Mas do mesmo jeito, era como se eu tivesse criado asas e tivesse saído voando. Foi a melhor sensação do mundo. Pelo menos tem 2 BLs que eu vi e você viu também. Pelo menos. Bom, esse foi o áudio da querida e também é o final do vídeo. Eu queria agradecer se você chegou até aqui, porque eu vou retornar com o canal. E eu gostaria que você também se inscrevesse, porque é meu retorno pro YouTube. Praticamente eu tô fora do YouTube há anos, eu tô voltando agora como fã dublador e artista. Então, se quiserem assistir mais vídeos como esse, sigam e bye!